Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, Carminha. Boa noite. E já entrou, peraí, deixa eu tirar aqui rapidinho. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Nilceia, que está aqui ao vivo, a Alicinha. Beijo no seu coração. Regina Helena, Elisete Mendes, aqui, ó. Vamos começar aqui mostrando. Eu não vejo nada. Boa noite, Nilceia. Eu vou mostrar. Obrigada. Boa noite, bom estudo, graças a Deus. Alice. Boa noite. Regina Boa Helena. noite, guria. Ó, e a Elisete botou já duas coisas, ó. A culpa não é minha se te sentires infeliz. Eu sou o seu Senhor e tu não me obedece, né? Assim. Bonito. A culpa é minha se te sentires infeliz. Eu sou o Senhor e tu não me obedece. De novo. Boa noite. Vamos. Boa noite, Elisete. Jesus mostra o exemplo. Se a gente não segue, a nossa rebeldia, né? A gente tem a lei, mas a gente não... a lei do amor. Senhor Jesus esteja conosco hoje. Então, a leitura do livrinho Filho de Deus é número 13. Tem aí? Número 13, a de hoje. Tenho. Deixa Deus sempre. Está aqui, eu já baixei. Deus sempre. Por mais terrível se te apresente a situação, segue adiante, sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil que inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Se os amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram,
Se os parentes e afetos resolveram afastar-se por motivos que desconheces, se tudo te empurra ao limite estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sinta sós e que aparentemente esteja sem companhia. Isso, porém, não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momentâneo estado da alma que te assalta. Nunca estás sozinho. Fazendo parte integrante da criação, ela está em ti, quanto nela te encontras. Cadê? No lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no espairecimento, no repouso, na doença, na saúde, nele aurindo consolo e forças para prosseguires nos mistérios a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com o seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com os que partem. Não te entusiasme com os que chegam. As criaturas passam como veículos vivos. Cadê? Tem um destino e não as pode deter. Compreendendo esse impositivo, faze-te amigo e irmão de quem encontres no caminho, não o retendo ao teu lado, nem te fixando no dele. Ajuda-o e segue. Só Deus, porém, é sempre o constante companheiro. Por isso, nunca te permitas sentir solidão. Muito profundo, hein? Deus sempre. É o desapego também, né? E o que é importante. E o que é superficial. Tem duas pessoas aqui, queridas, olha. Maria de Fátima, querida. Boa noite. Boa noite. A Gisele, minha irmã, minha sister. A Gisele. Mana. Então, vamos para a prece. Mana. Então, vamos para a prece. Vamos embalados nessa linda mensagem, Deus sempre. Vamos elevar o pensamento, então, ao nosso Criador, Deus Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Senhor Jesus, amado Mestre, Mestre de nossas vidas, Mestre do amor, Mestre que nos sustenta a cada caminho, que possamos seguir as suas pegadas para chegarmos ao Pai, como tu ensinaste, que possamos não ser mais esses displicentes e incorrigíveis discípulos, mas sim verdadeiros cristãos que seguem dia a dia, nas lidas diárias, em cada situação, os teus caminhos e os teus passos. Jesus, que é a verdade, caminho da verdade para a vida maior, a vida do Espírito. Envolva-nos a todos e abençoe a cada um aqui presente e aos que assistirão depois também. Nos envolva encarnados e desencarnados em tua amorosa luz, nos tornando cada vez mais abertos aos teus ensinamentos e não só de lábios, mas de mente e coração, para que possamos melhor compreender a tua doutrina. Agradecemos, Senhor Jesus, nossos mestres e guias espirituais aqui presentes e que conduzem os estudos. Pedimos-te que nos oriente, que nos inspire, que nos sustente as vibrações para esta reunião. Nos intua. Abençoe a Márcia, que fará a explanação da aula de hoje. Mente e Vida, de Joana de Ângeles. A amada Joana, querida, venerável mestre do nosso amor, compaixão, que foi permitido a ti explicar tão bem essa parte da psicologia transcendental que nos traz as explicações do Cristo, à luz da psicologia profunda.
Então, Senhor Jesus, que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, pedindo a vossa permissão, a permissão de nossos guias e mentores, ao mestre Kardec, que ontem completou 167 anos, nossa gratidão profunda por ter trazido à luz esse maravilhoso manancial de nossas vidas, como diz a nossa amiga Nilceia, parafraseando a Amália, que é o nosso, como é que é? É nosso manual para a sobrevivência, é um manual de sobrevivência na Terra. Então, que possamos, assim, imbuídos nesse sentimento de amor, que possamos abrir nossos corações, nossas mentes aos estudos e melhorar as nossas atitudes. Então, rogamos, nada mais a pedir, somente agradecer a oportunidade de estarmos aqui unidas e reunidas em teu nome, em nome dessa doutrina maravilhosa que abraça todos nós, nos consola e nos conforta. Jesus, mestre amado, pedimos a permissão para dar início ao estudo, mas, sobretudo, a permissão de Deus. Que assim seja. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, querida. Graças a Deus. Nada. Então, é mente e vida. Apesar do assunto ser complexo, nesse livro, Libertação do Sofrimento, ele está simplificado e ele está tranquilo, ele não está rebuscado, né, a questão do pensamento. Não, mas a gente vai ter aí oportunidades de aprofundar no futuro. Então, o tema de hoje, Mente e Vida, capítulo 6 do livro Libertação do Sofrimento, Momento com Joana, hoje 20 de abril de 2024, Estação da Luz Tavares, já com a capinha do livro. Aí eu coloquei uma imagem aí, né, A usina da mente, né? A usina mental é possuidora de inimaginável poder gerador de energia, mantendo-a neutra até o momento em que o espírito a movimenta, conforme as aspirações que agasalha e o direcionamento que lhe compraz. Conhecido este poder, desde épocas imemoriais, nas civilizações do Oriente, apresentava-se então revestido de mistério nas cerimônias religiosas, produzindo fenômenos que deslumbravam as massas. Quer que eu continue no outro? Que é a continuação desse pensamento. Você quer já falar? Aqui eu acho interessante usina, uma fábrica. É um potencial, é um moinho, é um trator, é um equipamento, né? Inimaginável poder gerador de energia. Firmino, boa noite. Boa noite. Mantendo-se neutra até o momento em que o espírito a movimenta, conforme as aspirações que agasalha e o direcionamento que lhe compraz. Aí a gente já pensa, né, se for comparar o bem e o mal, tá vendo? Ela é neutra até que o espírito dê a qualidade deste movimento, com a bondade, com a fraternidade. Então, uma pessoa pode ser do mal e ter uma força magnética do pensamento, dependendo do que ela agasalha na alma. Respondendo, né, aquela pergunta, o que dá a qualidade é o que a gente carrega no coração. A boca fala o que está cheio o coração. Mas o que nós pensamos, a mente pode ser, vamos imaginar, um cientista sem ética, inteligentíssimo, tem um QI altíssimo, tem um poder do pensamento altíssimo, mas ele não tem a qualidade, né, da fraternidade,
da moralidade. Então, conhecido este poder desde épocas imemoriais nas civilizações do Oriente. A gente sabe, a gente leu, a gente estudou que desde o Egito Antigo, desde os celtas, né, da Grécia já é mais para cá, mas é mais antigo ainda os iniciados do Egito, em que faziam rituais com esse culto ao poder mental, à energia mental. Isso é desde sempre, desde sempre. Então, eu gostei muito dessa palavra, usina, o significado do poder da mente. Então, nunca esquecer, nós espíritas que estamos aqui, que vamos ainda estudar, que já estudamos muito, que somos espíritas desde sempre, lembra no livro Nosso Lar, quando se comenta das construções, né, da colônia, as construções todas foram feitas com a energia pensante, com a matéria-prima do pensamento. O pensamento agasalhado na construção civil, um pensamento elaborado. Aí eu pergunto, será que este pensamento de construção também não requer estudo? Que não é só pensar e você acha que já vai elaborar algo belo. Não, o espírito tem que ter um conhecimento, tem que ter uma sensibilidade para dar qualidade a este pensamento. Então, aqui nesse início, a gente vê que já está mostrando como o ser humano pensante, né, pode fazer muitas coisas, pode criar, pode destruir, pode guerrear, pode ser um pacificador, né? Passa para o próximo. Carlota, está aí? Pode ler, querida? Não, eu leio. Você não está me ouvindo? Não estava, não. Tu tava... Tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu estava lendo. Eu estava lendo. Para bem canalizá-lo, surgiram os cultos e as doutrinas esotéricas, que estabeleceram regras de comportamento e técnicas para sua aplicação, por cujas práticas, depois de largo período de iniciação, elegiam seus sacerdotes que se responsabilizavam pela condução dos povos. Entre as culturas primitivas, os xamãs encarregavam-se de aplicar os valiosos recursos mentais, que conseguiam identificar neles próprios, abrindo espaço para as comunicações que se comprovaram a imortalidade da alma. Tornaram-se, desse modo, muito importantes nos grupos sociais nos quais morejavam. Então, eu coloquei essa ilustração também, que pode sair muito embrulho, pode sair muito pepino da cabeça, não significa que vai sair... Bom e ruim, né? Não significa que vai surpresa, sair... caixa surpresa. Que vai sair coisa boa. Então, para bem canalizar, surgiram os cultos e as doutrinas esotéricas, né? A gente sabe o alquimista, né? Esses estudiosos da mente, as próprias bruxas que manipulavam, além da mente, manipulavam com ervas, com poções, com metais, técnicas para sua aplicação, por cujas práticas, desde largo período de iniciação, elegiam os sacerdotes, desde a Mesopotâmia, e desde sempre. Isso é atávico no ser humano, o respeito por quem sabe mais. Aqui, até hoje, no século XXI,
Em tribos, tem o chefão da tribo, né? O curandeiro, o pajé. Curandeiro, é xamã. Xamã é o curandeiro. Xamã é curandeiro. Pajé é o chefe da tribo. É o que cura, é o que... Então, são valiosos recursos mentais que conseguiam identificar neles próprios. Não, tinham pessoas que viam que... Imagina nos celtas, né, nessas civilizações antigas. Ali não era... Leon Denis, ele era celta, e o próprio Allan Kardec. Leon Denisard Rivaio. Vai para o próximo, querida. A gente está só esquentando a usina. Só esquentando a usina. A turbina está... Hoje aqui a turbina está devagar. Não existe um povo em cujas raízes de origem a mente não tenha sido responsável pelo seu desenvolvimento e progresso. Todos os grandes líderes religiosos do passado, nos primórdios das civilizações, porque mais evoluídos do que seus concidadãos, aos quais orientavam, utilizaram-se da energia mental para lograr êxito nos cometimentos a que se entregaram. Com Jesus, porém, este poder atingiu o clímax, e em razão da sua superioridade moral e grandeza espiritual do governador do planeta terrestre, demonstradas nos notáveis momentos da multiplicação dos pães e dos peixes, da tempestade acalmada no Mar da Galileia, da pesca milagrosa, das curas extraordinárias, da visão à distância, da precognição em torno dos seus martírios, dos acontecimentos futuros, do fim dos tempos. Foi um banquete, né? Jesus trouxe tudo. Jesus... Um manancial, né? Ele que é o governador. Ele tinha que ser comedido, e ele foi. Ele é muito inteligente. A sabedoria, né? Fantástico. Não existe um povo cujas raízes de origem a mente não tenha sido responsável pelo seu desenvolvimento e progresso. Todos os grandes líderes religiosos do passado, nos primórdios das civilizações, por mais evoluídos que os seus concidadãos, os quais orientavam, utilizavam da energia mental para lograr êxito. Olha, Malu, boa noite, querida. Boa noite, Malu. E olha o que a Regina falou da mente. A casa viva de cada um de nós. Cada um de nós. Isso mesmo. A mente é a tua queda ou é a tua vitória? A mente, por isso que muitas vezes a gente precisa de uma reencarnação compulsória em que ela não funcione direito pelos danos que uma mente muito preparada, pode causar, porque a mente, sem a qualidade moral do indivíduo, ela é direcionada às coisas que podem fazer a tua desdita, a tua queda. É por isso que ela enfatiza que com Jesus tudo muda. A gente lembra que 400 anos antes do Cristo apareceu Sócrates, Platão, depois Aristóteles, mas que ainda faltava muita coisa. Eles eram missionários, mas não eram da grandeza, da alma, do espírito, do governador planetário, do Cordeiro de Deus, do Rabi da Galileia, né? Atingiu seu clímax, porque aí é a sabedoria, é a mente amorosa, é o amor inteligente, é pura sabedoria, pura bondade, tudo junto. E a grandeza espiritual de governador do planeta terrestre demonstrada nos notáveis momentos da multiplicação dos pães e dos peixes. Multiplicação celular, átomos. Tem as teses de que ali
foram saciados pelas imagens e não propriamente multiplicação dos pães. A gente não vai discutir aqui o milagre que muito bem explicado no livro A Gênesis de Allan Kardec. Mas também, Márcia, deixa eu falar uma coisa. Peraí, minha câmera saiu. Foi. Deixa eu falar uma coisa. Lembrei de uma... Me veio um pensamento aqui. Amélia Rodrigues, num dos livros dela, fala que quem comeu daquele pão e se alimentou daqueles peixes teve a sua cura física, mental e espiritual. Eu não lembro qual o livro, mas está bem descrito sobre isso. Foi a aglutinação, da matéria mental. Dias gloriosos, dias venturosos. Acho que venturosos, dias venturosos. A tempestade acalmada no mar da Galileia. Então, o poder mental de Jesus, além de Jesus ter uma legião de prepostos, né, de espíritos trabalhando com ele, espíritos, a gente sabe do determinismo moral, intelectual, que basta ele pensar que eles apareciam para fazer, para cumprir, né? Bastava ele pensar, ele também abria um leque de imagens. Quando também da pesca milagrosa, ele viu onde estava o cardume, porque ele tinha 360. A gente não tem ideia. Eu acho que ele atraía para lá com a mente. Também com a mente. Vem um peixinho. Ele se comunicava com a natureza, como Francisco de Assis. E depois o próprio Santo Antônio. Né? O Santo Antônio, ele também teve essa de falar com os peixes, atrair peixes, das curas extraordinárias, que também era o poder mental, era manipulação molecular, atômico, energético, tirando o miasma, tirando e fazendo a transformação no perispírito para aparecer no corpo, ou às vezes fazendo no corpo para aparecer no perispírito, dependendo, cada caso é um caso, porque aquele cego de nascença, ele não tinha nada. Tem três cegos diferentes, né? Ele não tinha karma, ele não tinha, ele veio cego para a glória do Senhor. Então, da visão à distância, da preconição em torno do seu martírio, porque ele estava vendo as cenas. Se tem médios que nem têm evolução moral, tem essa sensibilidade para ver plasmado em torno de uma pessoa, imagina Jesus. Né? O Divaldo conta que antigamente, quando ele viajava mais, as pessoas tinham medo, certas pessoas tinham medo de se aproximar dele, que tinham medo que ele fosse ver alguma coisa ruim, porque acreditava que ele já via tudo, que ele descobria tudo. A gente também é medroso, né? Miraculoso, a gente acredita passa para o próximo, querida. Eu sempre tenho receio de que seja muitos slides. Não. Depois dele, ao largo dos séculos, homens e mulheres superiores espiritualmente ao biótipo comum aplicaram essa força poderosa de maneira edificante e salutar, logrando demonstrar que o ser humano é o seu pensamento. De Mesmer a Allan Kardec, passando por eminentes estudiosos da energia mental, pôde-se constatar que a vida se expressa no mundo objetivo conforme o direcionamento dessas grandiosas forças. Nada obstante, graças ao conhecimento do cérebro, cada dia mais desvendado pelas neurociências, serão identificadas as áreas onde se sediam esses campos de força, que, bem conduzidos, moverão montanhas. Impressionante, né? A fé e a vontade depois de Jesus, ao largo dos séculos, homens e mulheres espiritualmente superiores ao biótipo comum aplicaram essa força poderosa de maneira edificante e salutar, logrando demonstrar que o ser humano é o seu pensamento.
Aí eu pensei naquela frase do André Luiz, que é, parafraseando, né? Diga com quem andas, direi quem és. Aí o André Luiz falou, né? Diga o que pensas, eu te direi com quem tu estás, as tuas companhias, porque o pensamento vai atrair as tuas companhias. De Mesmer, que magnetizador, estudiosíssimo do magnetismo, a Allan Kardec, passando para eminentes estudiosos da energia mental. Pôde-se constatar que a vida se expressa no mundo objetivo conforme o direcionamento dessas grandiosas forças. Aquele exemplo da centésimo macaco. Eu devia ter pesquisado isso, mas eu sempre lembro disso e acabo... Eu pego aqui. Eram umas ilhas, que todas essas ilhas não tinham seres humanos. Eu lembro. Né, não tinham seres humanos. Eu vou tentar falar, bora ver se eu conseguir terminar o raciocínio. E aí os pesquisadores jogavam nas ilhas de avião, né, ou de helicóptero, não vem ao caso, jogavam batatas. Mas primeiro jogava numa ilha sacos e sacos de batata, e os macacos abriam os sacos, tentavam comer a batata, não conseguiam, aí apareciam macacos que iam no oceano, lavavam a batata. Aí a batata um pouco salgada, né? O que aconteceu que depois do centésimo macaco fazendo isso, esse pensamento ia para outra ilha. Então, a tese é... Né, eu estou aqui com argumento leigo, argumento empírico, não estou aqui... Aqui, eu estou com ela aqui, olha aqui. Olha só, a teoria do centésimo macaco. Na década de 50, mais precisamente em 52, cientistas começaram a realizar pesquisas com um grupo de macacos na ilha japonesa de Koshima. Esses cientistas jogavam batatas doces no chão para os macacos comerem. Porém, um dia, uma jovem macaca de 18 meses pegou a batata doce coberta de areia e enxaguou em um lago próximo, descobrindo que a batata doce tinha um gosto melhor se fosse lavada antes de comida. A jovem macaca ensinou esse processo à sua mãe e começou a reproduzir esse comportamento antes de comer. Outros macacos jovens mais próximos também viram e aprenderam o processo de enxaguar a batata, que também ensinaram aos seus pais. E era a única forma de disseminação desse comportamento. Com o passar do tempo, cada vez mais macacos começavam a lavar a batata antes de comê-la, até que chegassem a 99 macacos, número alegórico, lavando o alimento. Quando o centésimo macaco começou a lavar o alimento, toda a tribo de macacos, incrivelmente, começou a lavar as batatas antes de comê-las. E, mais inexplicavelmente, posteriormente, de outras colônias do continente, de outras ilhas, também estavam lavando suas batatas, mesmo aqueles que nunca tiveram contato com os cisnes da ilha Koshima. Ou seja, a ideia de lavar batatas antes de consumi-la entrou na consciência coletiva dessa espécie, que, por sua vez, mudou o seu padrão na hora de comer este alimento, adicionando o enxágue ao processo. Aí tem aqui mais coisas. Esse resultado apresentou, então, a ideia de que se a consciência ou a atitude de um bom número de pessoas, 100 na história, mudar, ocorre, então, uma mudança geral na consciência ou atitude de um grupo maior. Essa história ficou conhecida como efeito ou teoria do centésimo macaco. Obrigada, querida. Obrigada. Então, comprova aí que a união faz a força, né? Imagina a própria macaca, né? Novinha, de 18 meses, trouxe uma ideia nova e este pensamento já virou um legado que foram para as outras ilhas sem eles terem contato.
Então, é importante falar, a gente vai ver como encaixa tudo isso aqui nesse estudo. Nada obstante, graças ao conhecimento do cérebro, cada dia mais desvendado pela neurociências, serão identificadas áreas onde se cediam campos de força que, bem conduzidos, moverão montanhas. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para uma montanha, sai daí, ela vai sair. Aí vou dar um exemplo. Na década de 90, ou início dos anos... Mas eu acho que foi década de 90, um cientista americano doou o cérebro dele para estudo. Aí mudou, os anos 2000 mudou o entendimento do cérebro por causa do cérebro desse cientista. Oi, Natália. O que aconteceu com ele? Ele teve um AVC, ficou imobilizado, ele era professor universitário, pesquisador, e ele ficou sem se mexer. O AVC dele foi grave, muito grave, ele comia porque a esposa e os filhos davam na boca dele. Eu assisti um seminário sobre os livros da vida desse cientista. E tinha um seminário chamado Brain Fitness, era exercício cerebral. Então, esse cientista disse, já que eu estou inutilizado, eu vou fazer uma pesquisa comigo mesmo. E se jogou da cama no chão e começou a tentar engatinhar como uma criança. Ele conseguiu engatinhar. De engatinhar, ele conseguiu se sentar. Sentado, ele começou a andar. Ele começou a tentar comer. Resultado, depois de uns anos, ele voltou a lecionar na faculdade com o advento, né, da ressonância, que eu acho que não tinha na época dele, só tinha tomografia, por isso que ele doou o cérebro, mas foram descobrir, quando ele desencarnou, que ele desenvolveu as áreas motoras todas em lugares diferentes, porque com o AVC ele realmente inutilizou a área do cérebro. Então, daí que veio a neuroplasticidade. Então, com a força mental, corroborando com o Livro dos Espíritos, né, com a Gênese, com essas ressonâncias magnéticas, essas máquinas tão futurísticas, falando que a força mental você pode reduzir com a tua fé o teu tumor. Você pode, com a tua força mental, te olhar no espelho e mudar o teu humor. O teu cérebro não vai reconhecer se você está feliz ou se você está rindo amarelo. Só o exercício de sorrir já faz bem para as ondas cerebrais. Então, olha aí, serão identificadas as áreas que cediam. Isso são as ressonâncias. Então, você já vai poder saber onde está o teu pensamento, os químicos cerebrais, né? Passa para o próximo, a eletrônica cerebral, a própria biogenética, não, como é o nome? É uma genética mais... Embriogenética. Como? Falhou. Embriogenética? Não. Não. Algumas espíritas estudam. Biogenética, então. Será que é biogenética? Porque também tem o fator agora para essa genética que a criação,
os valores morais também podem alterar o teu DNA. Então, se você se transforma e você vai conviver ou vai participar de evangelização infantil, ou você vai gerar os teus filhos, se você, nesta vida, você aprendeu 5 línguas, né, e você tem filhos, você alterou o teu DNA nesta área das línguas e você vai transmitir isso geneticamente para os teus filhos. Então, olha aí, tem um fator social, o fator ambiental, mas também o fator moral na genética. O fator... É incrível como as coisas estão mudando e estão só se aproximando da espiritualidade. Lê aí, querida, por favor. O conceito de Jesus acerca da fé, que é capaz de todas as realizações, centraliza-se na dinâmica da energia vital. Ter fé representa possuir a coragem de lutar em favor da concretização daquilo a que se aspira e entregar-se em confiança aos resultados que serão alcançados. O brocardo popular que estabelece o querer é poder possui validade incontestável, porquanto a aspiração, quando carregada de energia mental, culmina por concretizar aquilo que se anela. Potência da alma, vontade, querer é poder. Né? Conceito de Jesus acerca da fé, que é capaz de todas as realizações, centraliza-se nessa dinâmica mental, nessa energia vital. Então, o pensamento plasma, o pensamento cria, o pensamento gera energia. Os espíritos evoluídos, adiantados, eles podem ver cores em volta do nosso crânio, em volta do nosso chakra coronário, frontal, laríngeo. Eu estou falando, eu estou emitindo ondas. Daqui eu estou pensando, o que é que eu estou irradiando, né? Se eu estou me conectando com as energias da imortalidade, dos seres imortais. Ter fé representa possuir a coragem de lutar em favor da concretização daquilo a que se aspira e entregar-se em confiança aos resultados que serão confiados. Então, olha lá, a fé. Você já se antecipa, você acredita, você confia, você já visualiza. Então, você está doente, você faz visualização terapêutica, que tem na internet do Divaldo, o próprio Divaldo, quando teve o câncer, né, que ele fez visualização terapêutica, queriam operar o Divaldo, mas começou com o tio Nilson. Foi o tio Nilson que teve o câncer também, e eles faziam visualização terapêutica. Depois de 2 meses, quando o Divaldo foi no médico, ele não acreditou que o PSA dele, o câncer de próstata, tinha. Ele perguntou: o que é que tu fizeste? Como tu conseguiste reduzir isso? Foram 2 meses de visualização terapêutica para ele visualizar a cura, imaginar a cura. Até que pouco tempo, né? Pedir a cura. É porque ele tinha consulta, o médico tinha dado 1 mês, aí ele pediu 2 meses. 2 meses. Não, aí ele foi lá no médico, aí pediu outro mês, porque já tinha reduzido, mas ele disse: eu não preciso de mais 1 mês para a coisa realmente... Aí ele não precisou operar. Ele não precisou operar. Então, querer é poder, a força mental. Agora, imagina essa combinação. Você com a tua mente, rogando ajuda, a Mãe Santíssima, ou a doutor Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, ou a Jesus, ou ao Pai Eterno. Você pede ajuda, você confia na fé,
É uma combinação, deixa de ser uma usina para ser um aglomerado de pessoas trabalhando por você. Então, a prece intercessória pelos outros, pelo doente, a irradiação para grupos de suicídio ou grupos de doentes, é muito importante. Quer falar, querida? Eu acho que a força ajuda, né, a potencializar, vai em potência exponencial, né? Quanto mais você tem aquele grupo, e aquele grupo tem outro grupo mais elevado, e dali vai, né? Os servidores são imensos, né? Mas a fé, com a vontade dirigida, né, como você falou, e visualização é importante. A gente coloca, né, a gente plasma, né? Vai criando as imagens. Por isso que também, criando imagem negativa também é real, né? Aí você está cheio de miasmas, cheio de sombra. Então, a força mental ela também é para prejudicar os outros, quando você tem raiva, inveja, quando você não lembra daquelas histórias de a pessoa imaginou que estava matando o outro, é como se o perispírito dele fosse lá e enforcasse a pessoa, e a pessoa sente a energia negativa, sente aquela vibração horrorosa. É impressionante. Essa imagem aqui é de Jesus pregando. O contrário, né? Também é verdade. Passa para o próximo, querida, por favor. Fala da imagem, você ia falar agora, essa imagem de Jesus. É Jesus pregando, eu adoro essa imagem. Adoro. Acho muito linda. Ensinando. Ele está numa montanha, né? A princípio, as fórmulas de controle mental passaram de geração a geração envoltas em enigmas, a fim de não serem entendidas pelos não iniciados, os esotéricos. À medida que a cultura adquiriu cidadania e as doutrinas psicológicas aprofundaram a investigação na psique, mais fáceis se fizeram o entendimento e aplicação dessas fabulosas energias. Mente também é vida. Todos nos encontramos mergulhados no pensamento exteriorizado pela mente divina, que tudo orienta e conduz com segurança, desde as colossais galáxias às micropartículas. Conforme pensas, assim viverás. Se te permites o pessimismo quanto mais, permanecerás na angústia, a um passo da depressão. O tempo vai passando e as pessoas vão pesquisando e as coisas vão acontecendo na ciência, na medicina, na neurociência, psiconeuroimunoendocrinologia, psicoembriologia. Olha, muita coisa aparecendo, tudo vinculado à mente, como no futuro até vai se vincular as doenças cardíacas à raiva, né? A situações de desequilíbrio mental, psicológico. Então, o futuro é essas energias fabulosas, como ela usa aqui, a investigação da psique. A mente também é vida. Legal isso, né? Mente também é vida. Todos nos encontramos mergulhados no pensamento da mente divina, mergulhados em Deus, que tudo orienta e conduz com segurança, desde as colossais galáxias micropartículas. Essas micropartículas, os aceleradores, né, para dividir o átomo. Aí dividiram o átomo, próton, elétron e nêutron. Aí dividiram o elétron, dividiram o próton. Então tem ainda menor ainda, que a gente não consegue nem sonhar. Nem sonhar. É muito sutil. Muito, muito, muito. E então
tudo são partículas, tudo. O pensamento, como energia, como matéria, ele tem uma característica sutil que a gente não vai ver, a gente não vê, mas é energia. E a matéria, hoje em dia a gente sabe que a matéria é energia, só que é uma energia grosseira para virar matéria, mas tudo é energia. E tem as correntes ainda que ainda falam das dimensões, né? E tem isso na física. Para cada elétron, tem o elétron correspondente. Então, um elétron está passando para cá, tem um outro elétron para cá, porque quando ele estava aqui, ele já não está mais lá. E o próton, e os quarks, e os leptons, e essas micropartículas. E os bósons. Ah, meu Deus, de Higgs. Então, o pensamento, aí como aquele vídeo, descobrimos um vídeo de Haroldo Dutra Dias, quando ele fala que o pensamento, por si só, ele não vai fazer. Eu pensei que eu quero me converter, que eu quero ser boazinha. Você pensou isso, mas se você não sente, não adianta nada. Então, a qualidade do pensamento tem que ter a vibração, a fé, a confiança em Deus. Não adianta eu falar que eu confio em Deus. Eu tenho que vibrar nessa confiança, que é por isso que vem essa questão das partículas, da vibração, do que eu sinto, o meu sentimento. Eu posso dizer que Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do Pai. Eu posso ser que nem o publicano, ou eu não mereço, mas eu ter boa intenção. Eu vibro positivamente, eu não desejo mal a ninguém, né? Caiu aí o slide? Eu estou com calor. Carlota, você caiu? Então, se te permites o pessimismo, Não. quanto mais permanecerás na angústia, um passo da depressão. Jesus misericordioso. O pessimismo em alto grau pode colocar ervas daninhas nas paredes. Quem é vidente, quem é médium, se já não entrou numa casa e não viu bolhas saindo do teto, né? Então, são pensamentos negativos. Eu já entrei em lugares que eu não consegui ficar, porque as bolhas, que as sombras das paredes. Então, cada palavra, cada sentimento de raiva, cada palavrão, cada ódio está trazendo essa vibração que vai ficar nas paredes do teu lar, vai ficar incrustado na tua casa. Isso já está na tua casa interna. A Regina colocou aí, né, a casa interior. O reino de Deus está dentro de vós. Então, o que eu penso, o que eu sinto. Passa para o próximo, querida. A casa viva aqui, ó. Ó, é isso. Então, você pensa, você vai poluindo. E o que antigamente era negativismo, daqui a pouco vira depressão, daqui a pouco tu tá doente, daqui a pouco tu tá internado. A psicosfera fica contaminada. Contamina. Ai, eu Se adoro anelas pela felicidade. Também. Se anelas pela felicidade, já te encontra fruindo as bênçãos que dela decorrem, como prenúncio do que alcançarás mais tarde. Se delineias sofrimentos para a existência sob o conceito da aflição que agasalhas, a jornada terrestre ser-te-á assinalada pelo sofrimento. Se reflexionas em torno do bem-estar e da alegria de viver, mesmo que ocorram acidentes de percurso em forma de dor, desfrutarás mais tempo
de contentamento do que aflição. Se projetas insucessos pelo caminho, seguirás uma trilha assinalada pelo fracasso elaborado pelo teu próprio pensamento. Se arrojas em direção do futuro o êxito, encontrá-lo-ás à tua espera, à medida que avances no rumo dos objetivos superiores. A mente produz aquilo que o pensamento direciona. Nossa, essa frase, hein? Aí eu me lembrei também, moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Olha, muito boa, Regina. Eu me lembrei do desejo central de André Luiz, e tem seminário de Haroldo Dutra Dias sobre o desejo central. Então, se anelas, se realmente tu desejas a felicidade, tu já estás buscando bondade, tu já estás como prenúncio do que alcançarás mais tarde, tu já estás colorindo o teu futuro, plantando flores, né, margaridas, acácias, hortênsias. Então, se delineias sofrimentos para a existência, sob o conceito da aflição, tu já está criando uma síndrome do pânico, o medo vai se enraizando, tu vai ficando angustiada. Aí tudo piora, vira sofrimento. Aquelas histórias que a pessoa chegava para o Divaldo e dizia que foi no médico e ela tem um câncer. Não foi, o Divaldo conta, mas a história foi para o Dr. Bernie Siegel, aquele médico oncologista de Connecticut, né, no estado de Connecticut, no nordeste americano, próximo de Nova York, porque teve um encontro do Divaldo com Bernie Siegel. Eles se conheceram, porque o Divaldo... eu estive nesse encontro, lá em Connecticut, na universidade. Legal. Na Universidade de Yale. Foi um grupo espírita enorme, e eles se encontraram, e tem, eu acho que tem no YouTube esse DVD, esse seminário, né? Se reflexionas em torno do bem-estar e da alegria de viver, mesmo que ocorra um acidente de percurso em forma de dor, desfrutarás de mais tempo de contentamento do que de aflição. Olha aí, ela está falando em vários degraus, várias camadas, né? Se tu projeta em sucesso, seguirás uma trilha assinalada pelo fracasso. Você já está projetando, criando, plasmando o teu pensamento. O teu pensamento é a tua morada, né? Então você já vai caminhando para isso. Então vamos sintonizar no bem, vamos aprender a orar para nós e para o próximo, vamos escutar música que eleve o nosso pensamento, vamos ler coisas que nos deixe tranquilo, vamos assistir filmes que deixem a gente em paz. Se arroja em direção do futuro êxito, encontrá-lo-ás à tua espera, à medida que avances no rumo de objetivos superiores. As pessoas paralíticas que viram atletas, elas ficam se martirizando. Ó vida, ó azar. A Maria de Magdala, Maria de Madalena, quando Jesus a perdoa, ela ficou escrevendo quantos parceiros ela teve, quantas besteiras ela fez, porque ela fala para Jesus: eu não posso ter filho, eu tive o útero furado muitas vezes. Então ela fica analisando e fica se torturando, ou ela é proativa e vai seguir o mestre, acreditando que ela pode melhorar? Ela não se despreza, ela não se diminui. E para quem Jesus aparece? Para ela. Para ela. Maria de Magdala, Maria de Madalena. A primeira, o maior exemplo, depois da ressurreição, para os católicos, para nós, ele está ali, né, materializado. Então, a mente produz aquilo que o pensamento direciona. Ó, tu tomaste um gole de água, eu vi, a minha mente me deu vontade de tomar um gole de água. A gente sabe disso, né? Isso aqui é meu chá. Tem chá. A mente produz aquilo que o pensamento direciona. É como disse o Haroldo.
Sem o sentimento, é tudo papo furado. Tu vai falar Senhor, Senhor. Então, essa imagem, a riqueza da energia mental, numa sala de passe, numa sala de tratamento espiritual, além do magnetismo da própria médium, tem a espiritualidade, tem a ajuda mental do coronário. É impressionante isso. A irradiação da bondade, da fé, o sentimento, ele, para quem vê aura, o sentimento ele transborda cores, né? O sentimento generoso, o sentimento de caridade, tudo exala. Aí imagina o perispírito, se a gente escutou, se a gente tem testemunho de não sei quantas pessoas dizendo que o Chico ele se fechava porque ele exalava perfume do perispírito dele. Então, já imaginou Jesus? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque pessoas que queriam jogar pedra nele porque não tinham olhos de ver, não sentiam, não se... É incrível isso. Se o Chico, que é muito menos que Jesus, as pessoas já se emocionavam, imagina com Jesus. Imagina. Com Jesus, o nosso governador, o Senhor, nosso Senhor, o espírito mais puro que já desceu a este planeta, que foi o criador, co-criador do planeta junto com Deus. Passa para o próximo, querida. E aqui o coronário é essa cor, né? É entre o azul e o roxo. É violeta. Violeta. A abundância da vida encontra-se em toda parte do universo, assim como a paz e a saúde, porque procedem de Deus, o Criador. Igualmente, vastas faixas de infelicidade e de dissabores são sustentadas pelas mentes conflitivas e negativistas, que as originaram e as preservam. É necessário, portanto, pensar edificando o bem, a fim de que o bem se edifique nos teus sentimentos. O Evangelho de Jesus é fonte inexaurível de alegria e de satisfações emocionais, de autorrealizações e de felicidade. Esperança. Né? Que Conforto. Pode... Conforto, consolo. Consolo, amparo. As frases: não turbe o vosso coração, a cada dia basta o seu mal, olhai os pássaros do céu, e sempre dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, eu venci o mundo. Então, Jesus, ele é fonte de saúde. Olha aí, a abundância da vida encontra-se em toda parte do universo, assim como a paz e a saúde, porque procedem de Deus. Saúde da alma é querer o bem para si e para o próximo. A paz é o equilíbrio da tua vida, é você não estar brigando com a tua vida, é você ser resignado, não é acomodado. Porque o que a gente está vendo aqui, que a vontade, ela é uma vontade operante, é uma vontade dinâmica, é uma vontade que tem ambições. Não é para você se acomodar. Mas uma coisa é você buscar o que você pode mudar. E outra coisa é você aceitar o que não pode mudar. Que nem aquela prece da serenidade. Né? Me ajuda a mudar o que eu posso e aceitar aquilo que eu não posso. Então, a pessoa que está nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos, todo dia ele mata um leão. E esse leão é essa vontade de se drogar, é a vontade de fazer besteira. É a montanha. Mas com a força, principalmente com a vontade, fé, saúde
a saúde espiritual, a saúde de querer a bondade de Deus no seu dia a dia, né? Você pensando o que é melhor para mim. Eu quero participar do banquete do festim de bodas. Eu quero ser que nem as 5 virgens que tinham óleo na candeia. Elas estavam prevenidas, porque o noivo é o Mestre Jesus. O casamento é o Evangelho. O casamento é eu viver com Jesus, eu buscar Jesus, é eu me relacionar com Ele, Ele sendo o meu caminho para Deus, para trazer Deus. Ele trouxe Deus de uma forma concreta de ser um pai que está conosco, né? Então, as vastas faixas da infelicidade de sabores são sustentadas pelas mentes. Olha aí, lembra daquelas histórias da Segunda Guerra Mundial que teve, não sei se foi no nosso lar, nos Mensageiros, outras estrelas, outros planetas estavam preocupados com a situação do planeta Sim, Terra. É nosso lar. Porque a energia, o umbral ia ficar pior, né? Com as guerras, as mentes destruidoras vão destruindo o que está em volta. E também uma coisa, o nosso lar estava se preparando para receber, porque na psicosfera desses países em guerra estava tomada, como também as guerras estão acontecendo agora, é trazido sempre, a espiritualidade traz para um lugar distante, né? Tipo para cá, Brasil, ou um lugar que não está havendo nada disso, para não se contaminarem, para poderem se curar, né? Sair dessa... É por isso que na época da pandemia teve momentos que o programa que começou do Elahá, Pinga Fogo, as palestras online, os centros todos online, aí vieram mensagens de que a espiritualidade estava feliz de que as casas tinham se transformado com pensamentos de oração, e as pessoas querendo estar na casa espírita, a sua casa virou um lugar de evangelho. Então é muito importante o evangelho no lar, é muito importante você estar pensando, você está vibrando com Jesus. É necessário, portanto, edificar o bem, pensar edificando o bem, a fim de que o bem se edifique nos teus sentimentos. Orar, andar na rua orando, desejando o bem do próximo, desejando o bem da tua cidade, o bem do teu bairro, o bem do teu prédio. Quando fizer evangelho, orar pelo prédio todo, pelos vizinhos. O evangelho de Jesus é fonte inexaurível de alegria, de felicidade. Alegrai-vos. Bendizei os que falam mal de você, orai pelos inimigos. Eles não sabem o que fazem de autorrealização e de felicidade. Dá uma paz. Quantos testemunhos na igreja evangélica, na igreja católica. Hoje eu estava escutando um seminário da Canção Nova. Quantos testemunhos da doutrina espírita de pessoas que se curaram, de pessoas que descobriram a felicidade e pararam com o vício e nem precisavam dessa tortura, porque, na verdade, quando você ama, quando você é solidário, quando você é caridoso, você vai se curando, a tua mente vai se limpando, você vai se equilibrando. Por isso, a gente tem que recomendar para nós mesmos, né? Vamos maneirar, falar mal, vamos maneirar a crítica política. A língua ferina, né? Vamos maneirar aí, né? Pensamento. Passa pro próximo, querida. Porque... Eu lembrei daquela história que ouvimos, né? Eu também assisti na palestra passada de quinta, sobre o Severino, conta aí, da muçulmana. O Severino Celestino, visitando Paris, foi levado ao cemitério muito famoso, que está o túmulo do Allan Kardec, como também está o túmulo de muitos artistas. É um programa também turístico. Camille Flammarion, né? Um programa turístico.
porque tem vários. Mas o túmulo de Kardec chama atenção porque as flores estão sempre frescas. Diz que todo dia mudam flores. E o Severino Celestino encontra ali uma muçulmana colocando flores. E ele faz a guia dele perguntar: você não é muçulmana? O que você está fazendo aqui? E aí ela diz que a filha dela estava com uma doença. Ele pegou ela tirando o véu da cabeça e colocando na cabeça do Allan Kardec e da dela junto. Então, a filha dela foi diagnosticada com uma doença incurável, e ela orou muito, e foi em vários médicos, teve vários diagnósticos, sempre o mesmo. E quem apareceu para ela e curou a filha dela foi o Allan Kardec, foi o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, ele curou a doença da filha de uma senhora muçulmana em Paris, no espírito. E daí, com certeza, ela diz que sempre vai colocar flores no túmulo de Kardec. Então, o Evangelho de Jesus é fonte de alegria, só que é para a gente colocar no livrinho, de alegria e de satisfações emocionais, de autorrealizações, de felicidade. Quando estiverem felizes, numa refeição, agradecer a Deus, gratidão. A gratidão é agora uma corrente psicológica também, tem muitos trabalhos com a gratidão, que a gratidão cura. Passa para o próximo. Tem aquele livro da Joana, Psicologia da Gratidão. Psicologia da Gratidão. Aborda também de maneira masoquista, mas sim como recursos de libertação das mazelas anteriormente armazenadas, facultando a conquista da harmonia interior e propiciando a perfeita vinculação com Deus. Pensa, portanto, de forma saudável, edificante, e receberás as altas cargas de estímulos que procedem das faixas nobres da vida, através do pensamento. Vivencia as experiências provacionais dolorosas com pensamento em harmonia, sem deixar que o dissabor e o desalento tomem conta das tuas paisagens mentais e ser-te-ão menos penosas as horas de purificação. Ninguém transita no mundo físico sem a experiência de algum tipo de sofrimento, porquanto este é um planeta de provas e expiações, e não um paraíso, onde a dor e o desespero não vigem, não se apresentam sequer. Então, são exercícios. Me lembrou os exercícios de neurolinguística, mas que tem tudo a ver também com a visualização terapêutica. Né? Porque se você é masoquista, se você se tortura, você se auto-obsedia, mas você indo atrás do vínculo com Deus, dessa harmonia. Olha, eu coloquei esse jardim aqui imenso, esse campo florido, 2 vezes. Lindo, de uma forma de ir para o inconsciente da gente. Esse pôr do sol também, olha aí, dramático, lindo. Então, vamos colocar flores na nossa vida. As dores são naturais, como coloca aqui, o nosso planeta é de provas e expiações, graças a Deus estamos em transição para a regeneração. Mas ninguém está isento de dores. Não, quem imagina que porque fulano mora numa mansão, que ele não tem problema, está muito enganado. Muito enganado. É o contrário, é mais fácil ter mais problemas. Psicológicos, psiquiátricos, e estarem tomando remédio, porque as próprias pessoas, quando elas têm um padrão de vida excepcional, elas não se conformam de não serem felizes como aquele pessoal da comunidade. Né? Eu penso que eu não escutava isso. Eu não entendo essa felicidade desses pobres perrapados. Eu que tenho tanta grana, eu não tenho essa alegria.
porque a alegria é um estado de alma independente das tuas circunstâncias materiais. São circunstâncias da alma, é o bem-estar psicomoral, né? A psicologia está aí para comprovar que tem pessoas felizes com muito pouco e tem pessoas infelizes que tiram sua própria vida com muito material. Que o que traz a felicidade não está na matéria, mas simplesmente em como você vê a vida. É o teu jeito de administrar o pouco que tu tens ou muito que tu tens de uma forma positiva, alegre e principalmente com a fé no futuro. Fé em Deus, tendo vontade, né, de melhorar, acreditar. Então, não se desesperar, porque a cada dia basta o seu mal. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu vou preparar, ainda vou enviar para vocês o Consolador, o Paracleto, o advogado que vai explicar essas coisas e muito mais. E quem é este Consolador prometido, este exegeta, esse Paracleto? São as leis divinas que estão na doutrina espírita esmiuçadas. As leis já estão aí, as leis naturais, mas a doutrina espírita esclarece as leis. Livro dos Espíritos, quantos anos, querida? 167. Olha aí. Olha aí, Livro dos Espíritos. Passa para o próximo, foi o querida. Dia do Espírita, pela lei, né, promulgada em 22. Foi. E quem esteve lá no Dia do Espírita foi o Dr. Paulo César Frutuoso. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Foi em 2019, foi antes da pandemia. Tu não viste? Eu vou colocar nos grupos. Tá. Vale a pena ver, porque foi uma senhora palestra no Senado Federal. Senado Federal. Tem cada palestra em cada lugar. Na verdade, ele foi lá pelo Dia do Médico, mas que dali saiu a proposta do Dia do Espiritismo. Que legal! Dr. Paulo César Frutuoso. Olha essa imagem, Jesus olhando Jerusalém, olhando o mundo como era conhecido na época. Quer ler, querida? Uhum. A maneira, porém, de vivê-lo é que o tornará razão de desdita ou de satisfação, em face da perspectiva de próxima libertação. Quando Jesus afirmou que ele e o Pai são um, demonstrou que, na sua perfeita sintonia com a vontade de Deus, mergulhara totalmente no projeto que fora desenhado para a sua existência entre as criaturas da Terra, sem queixa ou mal-estar. E outra coisa, eu estava vendo ontem o Alfredo Narras falando, né, quando ele conviveu com o Chico, né, ele falou que Chico confidenciou a ele, né, que ele também, Jesus, quando veio, até tinha a projeção de acertar 100%, ou 80%, ou 50%, porque foi numa época muito conturbada, né? E agora me perdi. Mas que ele acertou 100%. E como também Chico Xavier, né? Foi por excelência, porque ele não se queixou, ele aceitou a vontade suprema sobre a sua vontade. Aí ele até diz, né? Senhor, faça-se a sua vontade e não a minha. Na cruz. Né? Não, ele era um médium de Deus, né? Ele era o representante de Deus, era a energia criadora, era o amor. Era o amor. Mergulhara totalmente no projeto que fora desenhado para a sua existência entre as criaturas da Terra, sem queixa ou mal-estar. Difícil, né? Mas ele era Jesus, né? Ele era o Cristo. Ele é o Cristo. Ele está aqui conosco em todo lugar.
quando a gente sintoniza com o bem, com a bondade. E que ele também passou pelo que a gente passou em outro planeta, né? Com certeza. Para chegar a espírito puro, há milhões de anos atrás. Por isso eu acho que mais um slide. e lê a nossa alma dessa forma. Né? Acho que tem mais um slide ou 2? Tem mais um. Eu também adoro esse. É o último. Pode passar. Pode passar? É que ele voltou sozinho. Quando consigas, por tua vez, entregar-te ao amor e vivê-lo em totalidade, poderás assinalar qual fez o apóstolo dos gentios, né? Da gente. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Aprofunda, portanto, reflexões em torno do pensamento, deixa-te potencializar pela sua força e canaliza-o para a felicidade que te está destinada. E a experimentarás desde este momento. Aqui o corretor botou gentios. Ó. Sim, mas a gente sabe, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, apóstolo Paulo. Quando consigas por tua vez... Essa imagem é tudo, hein? Entregar-te ao amor e vivê-lo em totalidade, poderás assinalar qual fez o apóstolo dos gentios. As marcas do Cristo, né? Já não sou eu quem vivo, ele vive em mim. Aprofunda, portanto, reflexões em torno do pensamento, deixa-te potencializar pela sua força e canaliza-o para a felicidade que te é destinada. Experimentarás desde o momento. Então, a ideia desse estudo singelo hoje, mente e vida, é que a gente não pode viver sem analisar, sem burilar a nossa mente. O que pensamos, o que sentimos, o que fazemos com ela. Vamos limpar. É difícil, nós não somos iogues, nós não somos Chico Xavier, nós não somos o apóstolo Paulo, né? Mas vamos tentar dar uma qualidade, um salto de qualidade na mente, né? Tentar trazer coisas boas para o dia a dia, tentar se alegrar. E tá lendo aí, Carlinhos, aquelas perguntas, se tinha a pergunta do Tavares, se elas foram respondidas, o que tu acha? Tem. Chegou mais... Não, deixa eu ver aqui. Foi. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu já estava querendo engatar na prece, mas um... eu também, eu pensei mas fala nisso, aí. mas eu lembrei. Onde reside o poder da mente? Essa foi uma pergunta. Outra, a maior força do universo é a mente ou o amor? E tem uma outra assim, no Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, fala do poder da mente, que é grande para a criação da mente, para o bem. No caso de Francisco de Assis. Isso a gente do já mesmo falou, jeito, as ciladas do mal, bem. no caso do Rito. O outro, como ter uma vida reta e plena de realizações morais quando tudo para o mundo é convencionalista, falso, moralista e antiquado. Bom é ser da pesada. Qual seria um exemplo? Aí é muita... Essa... Eu acho que a maioria foi respondida, mas essa aí eu entendi como você ter uma vida regrada, uma vida com harmonia, com mansidão, se o mundo está tão conturbado. O mundo pode estar conturbado, mas o nosso trabalho é interior. O nosso trabalho é como nós amamos. Não é porque a maioria das pessoas estão se matando que eu vou sair me matando. O nosso nível consciencial. Lembra, tem uma frase que diz: eu estava cumprindo ordens. Não, até uma ordem, se ela for injusta, você não tem que cumprir. Se o teu superior
mandar você fazer alguma coisa que vai prejudicar muitas pessoas, não faça. O reino de Deus está dentro de vós. Nós não viemos aqui para ser aprovado pelas pessoas, mas aprovado por nós mesmos, é a nossa consciência. O poder da mente está no corpo mental, no perispírito, que é a emanação espiritual. Olha, a força da mente reside nos atributos, sendo a vontade atributo soberano, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Então, você tem que ter a vontade... Isso aí, Nilceia. Obrigada, querida Nilceia. A vontade de querer estar com Deus, independente da maré. A maré está te empurrando para a esquerda, para a direita. Você tem que trilhar o teu caminho amoroso, o teu caminho de perdão. A palavra perdão vem do prefixo per, do ar, né? O perdão é percorrer. Você tem que andar na doação, andar no perdão. E a primeira pessoa que você tem que perdoar é você mesmo. Aí tinha mais uma última aí? Tem, mais uma. Qual seria um exemplo de que nos próprios massacres os guerreiros da humanidade ainda pode advir o mal desta guerra? Não entendi. Nem eu. Ficou faltando alguma conexão aqui, né? Qual seria um exemplo de que nos próprios massacres os guerreiros da humanidade ainda pode advir um bem desse mal ignóbil? Está querendo dizer numa guerra, o que pode advir de bem, né? Lei da destruição. Ai do escândalo. O escândalo é necessário. O escândalo é necessário, mas ai daquele que trouxer o escândalo. É passível que ele não reencarne mais no planeta. Que ele vá para outros lugares. Mas tudo tem uma lição. Deus usa, né, a parábola do servo infiel. Deus usa o dinheiro da iniquidade para fazer o bem. É impressionante isso, essa parábola. É um dever de casa para quem está assistindo. A parábola do servo infiel ou do mordomo infiel. Tem várias palestras. É impressionante isso. Que o bem, onde reside o poder da mente? No espírito. A priori, o poder da mente está no crânio. Olha aí, olha quantas camadas. O cérebro, o corpo mental, ele é invisível, mas o nosso cérebro, a massa encefálica, é física. O crânio envolve o cérebro. O pensamento é a emanação do teu eu individual. Você pode ter um cérebro danificado. Você pode ter um cérebro danificado, mas você continua tendo a tua mente espiritual, que transforma a tua vida. Você pode estar em coma, né? Mas pode estar com uma vida espiritual. Então, não vamos condicionar esse poder mental à manifestação cerebral. A manifestação cerebral é consequência de uma emoção. Eu sou medrosa, produzo muito noradrenalina, eu tenho pânico, produzo muita dopamina, eu posso fazer muitas coisas, a minha química é consequência do meu sentimento, da minha emoção, e a minha química, então, ela é controlada pelo poder mental, pelo corpo mental, que é emanação da minha individualidade, eu como espírito imortal, que
posso estar sem trabalhar o cérebro. Posso estar com alguma limitação, mas eu continuo tendo esse poder mental. Então, a qualidade da mente é o sentimento. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Jesus, vamos já entrar em clima de prece. Jesus, para alguns, não é nada. Jesus, para alguns... Quer falar alguma coisa antes de eu orar, Carlinha? Não, eu só estava vendo aqui que me ocorreu o Leon Denis, né? Que na terceira parte do problema do ser e do destino, ele coloca que a vontade é uma potência da alma. Então, o que importa, acima de tudo, que ele fala, é assim, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força permanece estéril quando se exerce de maneira constante, com vistas a um objetivo condizente com o direito e a justiça. É esse o caso da vontade. Ela pode agir igualmente durante o sono e em vigília, pois a alma valente, que determinou para si um objetivo, busca-o tenazmente, tanto numa quanto noutra fase da vida, estabelecendo assim uma corrente poderosa que mina silenciosamente todos os obstáculos, as nossas montanhas, né? E aí ele fala que no aspecto físico, no aspecto físico, não destruímos os infusórios infinitamente pequenos que vivem e se multiplicam em nós, mas nos fortificamos, a fim de evitar que nos causem danos. Assim também, sob o aspecto moral, nem sempre afastamos as vicissitudes da sorte, mas podemos fortalecer-nos o bastante para suportá-las com alegria. Elevemo-nos acima delas por um esforço mental, dominemo-las, sujeitemo-las de tal forma que elas perdem todo o caráter ameaçador para transformar-se em auxiliares de nosso progresso e de nosso bem. E também está falando aqui de mais uma coisa, nos Estados Unidos tem o tal de Mind Cure, né? Cura mental, que é a ciência que os americanos aplicaram à terapêutica, que eles usam assim, o pessimismo enfraquece, o otimismo fortalece. Eles eliminam, com a eliminação gradual do egoísmo e a união completa com a vontade suprema, fonte das forças infinitas, eles conseguem ter várias testemunhas de cura do corpo físico, e mental e emocional. Com a força da mente. Só isso que eu queria só falar, que é para a gente ter mais... direcionar melhor a nossa vontade, porque a gente não para nunca de criar, né? E a gente está mergulhado no pensamento de Deus, né? Assim, ele nos criou através do pensamento. Ele não para, mas a gente pode tentar dominar e moldar para o bem, né? Então é isso, Só queridos. Isso. A gente terminando aqui Fiquem todos na libertação do sofrimento, mente e vida. Vamos orar, fechando nossos olhos, abrindo a boca da alma. Jesus, o Senhor, Criador, Jesus, nosso amor, nosso amigo de todas as horas. Jesus, tu que trouxeste o Evangelho, a nossa cartilha para o bem viver, para buscar a Ti. Muitos pensam que te buscam, Mestre Jesus, querendo coisas, querendo facilidades, mas sabemos que a maior alegria é a resistência, é a resignação, é não reclamar, é não subjugar, é não se perder, é não vilipendiar teus ensinamentos no nosso dia a dia. Ó Senhor de amor, ó Senhor de misericórdia,
Ó Senhor, da solidariedade, da união, da paz, a paz no mundo, seja feita, Senhor, com os nossos corações, pensando nos conflitos que agora envolvem o planeta, conflitos da Ucrânia com a Rússia, Israel com a Palestina, Irã, conflitos do Oriente Médio, conflitos no continente africano, conflitos políticos na América Latina, conflitos da Europa, a possibilidade de conflitos na Coreia, Coreia do Norte com Coreia do Sul, da China com Taiwan, e são tantas as possibilidades de guerra, porque o ser humano ainda quer guerrear, ainda busca poder, ainda busca opressão, mas nós que estamos contigo, Senhor, Mestre dos Mestres, Senhor Jesus amado, querido, nosso Rabi, nosso galego, galileu, nosso nazareno e qualquer denominação que tu tenhas, o teu amor é a bússola, o teu amor é o caminho da verdade para a vida. Jesus, rogamos agora neste momento por todos os doentes da alma, todos doentes do corpo, todos doentes, crianças com câncer, crianças queimadas, crianças abusadas, te rogando pelos idosos, te rogando pelos suicidas, te rogando, Senhor, pelos tristes do mundo, para não fazerem, não cometerem o impensado. Te rogo, Senhor, pelas mães, pelos pais, pelas mães que perderam os filhos, pelas mães que oram pelos filhos que oram pelas mães. Sê conosco, Jesus, no teu banquete de luz, que é amar o próximo, que é dar as mãos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ó Jesus, viva o Mestre, viva o Senhor, esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, em nossos lares, em nossa casa mental, em nossos corações, em nós, hoje, para sempre. Obrigada, Senhor. Assim seja, minha amiga. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.